Olá, a paz, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, sou a missionária Rosane. Estamos aqui no desafio de 30 dias para restaurar o seu casamento. Hoje nós vamos falar um pouquinho a importância de ter um coração de pai. Eu quero começar com um versículo de Efésios 6:4, que diz assim: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Para mim é um pouquinho difícil falar de paternidade, porque eu cresci sem pai, né? O meu pai, ele era alcoólatra, em dado momento ele nos abandonou, hoje não sei por onde ele anda. Então eu demorei muitos anos para resolver essa questão com a rejeição por parte de paternidade, até no meu relacionamento com Deus durante muito tempo. Isso interferiu porque eu também não me sentia amado, eu não sentia Deus como meu pai. Até que um dia, buscando através da palavra transformação, cura, o Senhor trouxe essa cura, eu consegui liberar esse perdão. Então, para algumas pessoas é muito difícil falar sobre paternidade. Quando nós vamos aí pesquisar na história, muitos homens abandonam suas famílias, muitos filhos não têm o nome do pai no registro, é uma quantidade alarmante. E isso, infelizmente, impacta em muitas áreas da sociedade, em distorção, desconstrução, muitas vezes do caráter. Então, nós mulheres precisamos incentivar os nossos esposos a ser o melhor pai que eles podem. Quantos pais acham que simplesmente trazendo sustento para casa basta? Ele acha que ele está cumprindo o papel dele, mas não para ter um diálogo, não para ali para ter um momento de brincadeira, de descontração com os filhos, de saber o que está acontecendo na vida dos filhos. E isso também vai impactar na criação desta criança, porque por mais que o pai às vezes esteja presente fisicamente, mas se emocionalmente ele não está com vínculo com aquela criança também vai se sentir rejeitada, também vai se sentir abandonada. Normalmente as mulheres costumam, né, ter mais esse vínculo com os filhos, e aí nós, com o nosso jeitinho de falar com sabedoria, precisamos também conduzir o nosso esposo para que ele seja o pai que os nossos filhos precisam. Quantas pessoas às vezes pensam assim: eu vou ensinar o meu filho da forma certa, como levando para a igreja. Aí leva para a igreja, até ensina a palavra, mas ele não cumpre o papel de pai, porque dentro de casa os nossos filhos, eles não precisam de um líder, eles não precisam de um pastor, isso eles precisam na igreja. Dentro de casa eles precisam de um pai que vai ensinar, dando amor, indo com eles pelo caminho. Não é só apontar, não é só mostrar o caminho, mas é andar com eles dia após dia no caminho, através dos exemplos, através do amor, através da atitude. É isso que vai fazer toda a diferença na vida dos nossos filhos. E caso talvez você ainda não tenha filhos, mas pretende ter, busca conhecimento, busca já se aprimorar, para que você possa ser um pai de acordo com a palavra do Senhor, um pai que reflete o caráter de Cristo. Então, assim, os nossos filhos, eles são testemunhas se nós apoiamos o nosso esposo, nós mulheres, ou não. E isso também vai fazer toda a diferença na criação. Porque quando eu não respeito a liderança do meu esposo, quando eu não o trato como sacerdote da casa, isso também vai descaracterizar a minha casa de tudo aquilo que ela foi criada para ser. Porque há uma hierarquia de acordo com a palavra de Deus. E quando eu quebro esses princípios, a minha casa ela fica descontrolada. Então, às vezes, é isso que está faltando na casa de muitas pessoas que até frequentam a igreja, mas que não cumprem os princípios bíblicos, não vivem tudo aquilo que a palavra diz para viver. Por isso que às vezes a gente vê hoje em dia tantas inversões de papéis, porque às vezes é isso que os filhos estão vendo na vida dos pais, inversões de papéis. A mulher querendo cumprir o papel do homem e o homem querendo cumprir o papel da mulher. Mas Deus criou o homem e a mulher, cada um para cumprir o seu papel.
papel e através desse princípio a gente consegue construir um casamento, uma família saudável, uma família plena em Deus. Por quê? Porque o exemplo, ele vale mais do que 1000 palavras. Eu posso falar para o meu filho o que é certo, mas se eu não fizer o que é certo, ele está de olho nas minhas atitudes. Aí às vezes meu filho fala uma palavra que não deve, eu falo, não fala isso, menino, mas eu falo. Às vezes ele faz uma coisa que não deve, mas eu faço. E aí como é que eu vou corrigir? Nós só conseguimos que os nossos filhos se tornem pessoas de caráter e honestas através do exemplo. O exemplo, ele é tudo. Então hoje qual é a nossa reflexão? Você está apoiando, mulher, a liderança do seu esposo em relação aos filhos ou você está competindo com ele? E você, marido, está assumindo o seu papel de sacerdote na família, não deixando que a tua esposa assuma esse papel pelo fato de você não fazer como deveria? E quais atitudes, se houver, você precisa mudar a fim de promover um ambiente favorável para que você, homem, cresça como pai? E você, mulher, como é que você tem contribuído para que o teu esposo cresça como pai? Vocês estão dispostos a entregar tudo isso ao Senhor e pedir perdão um ao outro, corrigir a rota? Talvez o seu lar esteja todo desestruturado, o seu casamento todo desestruturado, mas hoje, se você corrigir a rota, o Senhor quer escrever uma nova história. Agora vamos orar e falar com o nosso Deus. Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez diante da Tua presença. Ah, Deus, quantos esposos não conseguem ser o sacerdote da casa? Às vezes, Senhor, falta mais conhecimento da Tua palavra, falta pulso firme, falta colocar as palavras certas na hora certa. E quantas mulheres assumem, Senhor, esse papel? Ah, Deus, mas que hoje cada um possa se posicionar no seu papel, a cumprir o seu papel com excelência, da melhor forma possível. Não quer dizer, Senhor, que nós não vamos errar, nós não vamos falhar, nós vamos. Mas juntos o casal, ele pode ir além, ele pode recomeçar, ele pode reconstruir todos os muros, Senhor, que foram derrubados, Pai. Ah, Deus, nos dê sabedoria e direção para que nós possamos colocar tudo no lugar e assim criarmos filhos pelo exemplo, à luz da Bíblia, que nós possamos ser o maior exemplo para os nossos filhos de cristão, de alguém que vive de fato, Senhor, a Tua palavra. Eu oro, Senhor, hoje em Teu nome. Amém. Glória a Deus. Amanhã eu te espero para mais um dia, nosso propósito. E amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da paz como prioridade num casamento. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia na presença do nosso Deus.